Lição número 515. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون، فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sequência, ou no capítulo do Jannah, do paraíso, hoje vamos falar da eternidade para os habitantes do paraíso e do inferno. Vamos falar da morte, o fim da morte, quando a morte vai deixar de existir. Neste mundo nós vivemos, podemos usufruir de tudo e do melhor, podemos sofrer de todo tipo de sofrimento, podemos passar dificuldade. Chega um momento em que as pessoas dizem: seria bom se ele morresse, iria descansar. Seria bom que a alma descanse em paz por causa da morte. Não é? Consideram a morte como um momento de descanso, a morte como um alívio. Enquanto que no dia do juízo final a situação vai ser diferente. As pessoas vão ter remorso pela morte da morte ou ficarão bastante satisfeitos pela morte da morte. As duas situações, conforme o hadith que nós vamos explanar na conversa de hoje. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, ele diz: profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا كان يوم القيامة, no dia do juízo final, أتي بالموت كالكبش الأملح, será trazido a morte. A morte será trazido. A morte estará na forma, não é, de uma criatura. Neste caso, a morte estará na forma de um carneiro. Al-Amlah, um carneiro misto entre branco e preto. Não é? Será a forma da morte. O carneiro estará na forma a morte estará na forma de um carneiro, conforme este hadith nos ilustra. فيوقف بين الجنة والنار, estará entre o Jannah e o Jahannam, entre o paraíso e o inferno. No outro hadith vem: estará no muro entre o paraíso e o inferno. فيذبح, então a morte será degolada. Neste caso, na forma do animal, a morte será degolada. وَهُمْ يَنْظُرُونَ, os habitantes do paraíso e os habitantes do inferno estarão a olhar este cenário. فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرْحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ, se alguém tivesse que morrer por causa de tanta alegria, os habitantes do paraíso morreriam de tanta satisfação. As pessoas estarão tão satisfeitas por saber que já não vão morrer mais, não é? Vão estar neste usufruto eterno no paraíso e estão a ver que a morte já morreu, foi degolada e acabou, não há mais morte. Então a satisfação será tanta. Se alguém tivesse que morrer por causa da satisfação, os habitantes do Jannah morreriam todos de tão satisfeitos que estarão. ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار, se alguém tivesse que morrer por causa de tristeza, os habitantes do inferno morreriam. Por quê? Porque estão a ver que já não vão morrer. O castigo que vão estar a passar, o tormento, o sofrimento, a tortura no inferno vai fazer com que eles fique ainda mais entristecido, que isto poderia levar à morte se alguém tivesse que morrer por causa de um cenário do gênero. Portanto, ninguém mais vai morrer, nem os habitantes do Jannah, nem os habitantes do paraíso, nem os habitantes do inferno irão morrer. A morte
já não existe mais porque ela também foi degolada. E as pessoas irão viver a eternidade no paraíso e a eternidade no inferno. Aqui estamos a falar de um cenário em que os crentes, os verdadeiros crentes, não é? Aqueles crentes, aquelas pessoas que eram desobedientes e transgressores das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que foram para o inferno, depois dessas pessoas já terem saído do inferno e já estarem no Jannah. Será um momento em que ninguém mais irá sair do inferno, porque nós já falamos aqui no hadith: Man kana fi qalbihi mithqala man kana fi qalbihi mithqala habatin min iman dakhala al-jannah. Aquele que tiver uma porção ínfima de fé no seu coração, a finalidade deste indivíduo será o paraíso, por mais que leve milhares de anos no inferno. Ele chegará um dia em que ele irá para o paraíso. Nós estamos aqui a falar de situação, no momento em que os habitantes do Jannah estarão no Jannah, os habitantes do Jahannam estarão lá, e as pessoas, os habitantes do inferno, não irão sair mais do inferno, não permanecer lá eternamente, e os habitantes do paraíso estarão também eternamente no paraíso. Este hadith puxa-nos, não é, para este cenário. E este hadith também é conjugado por um outro momento em que Abu Huraira radiallahu anhu narra que no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala irá juntar as criaturas todas num só campo, e em seguida Allah subhanahu wa ta'ala irá surgir para a humanidade toda e dirá: Alá yatba'u kullu insanin ma kana ya'buduna. Cada indivíduo que siga aquilo que ele adorava. فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التساوير تساويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون. E será criado, será assemelhado para aqueles que adoravam cruzes. Existirá uma cruz lá, será assemelhado a uma cruz, e aqueles que adoravam imagens, ídolos, também terá este cenário para eles, e aqueles que adoravam o fogo, neste caso os Zoroastras, também terão o fogo, e cada um irá seguir aquilo que adorava, e irá permanecer somente os crentes, os muçulmanos. فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá surgir para os crentes, e Allah dirá: Alá yattabi'una an-nas. Acaso vocês não vão seguir aquilo que as pessoas estão a fazer? Então os crentes, os submissos dirão: Na'udhu billahi minka. Nós pedimos refúgio a Allah de ti. 3 vezes dirão isso, e dirão: Allahu Rabbuna, Allah é o nosso Senhor. Hadha makanuna hatta nara Rabbana. Este é o nosso lugar, nós iremos permanecer neste lugar até nós vermos o nosso Senhor. وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ. Quando que Ele ordena-os e os mantém firme. ثُمَّ يَتَوَارَى. Em seguida, Allah irá se ocultar dos crentes. ثُمَّ يَطَّلِعُ. E depois irá surgir, e mesma afirmação será feita, e a mesma resposta irá ter lugar. E então o sahabi pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. O profeta de Allah, nós iremos ver Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Por acaso vocês têm alguma dificuldade em olhar para a lua no dia ou na noite da lua cheia? Então os companheiros responderam: não temos nenhuma dificuldade, do mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês também irão ver o vosso Senhor, não é? Neste momento que aqui se refere. Depois Allah subhanahu wa ta'ala virá e irá fazer com que os crentes apercebam, entendam que é Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah dirá: Ana rabbukum, eu sou o vosso Senhor, fattabi'uni, sigam-me. فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطِ. Os crentes irão levantar-se e será colocado uma ponte. فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرُّكَابِ. Então os crentes irão passar desta ponte como se fossem cavalos e camelos excelentes, com uma extrema velocidade.
وقولهم عليه, e as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam neste momento será salim, salim. وقولهم عليه, as suas palavras serão oh Allah, conceda-os segurança, faz com que eles sejam firmes. ويبقى أهل النار, e os habitantes do inferno irão permanecer. فيطرح عليهم فيها فوج, e um grupo será lançado no inferno, e Allah irá perguntar: هل امتلأت, o inferno, tu estás cheio? A resposta será: هل من مزيد, será que tem mais para ser lançado neste lugar? E assim irá acontecer pela segunda vez. حتى أوعبوا فيها, até que o inferno estará completamente repleto, estará cheio, e o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala irá acontecer ainda de forma mais severa neste momento. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, quando Allah introduzir os habitantes do paraíso no paraíso e os habitantes do inferno no inferno, قال أتي بالموت ملببا, será trazido a morte pelo colarinho, será segurado desta forma. فيوقف على السور بين أهل الجنة, conforme mencionamos, será colocado no muro entre o paraíso e o inferno e será anunciado. ثم يقال يا أهل الجنة, ou habitantes do paraíso. فيطلعون خائفين, os habitantes do paraíso irão espreitar com medo, com algum receio. Será que alguma coisa vai acontecer conosco? Será dito em seguida: يا أهل النار, ou habitantes do inferno. فيطلعون مستبشرين, os habitantes do inferno irão prestar atenção completamente satisfeito, com alguma esperança. يرجون الشفاعة, tendo esperança da intercessão. فيقال لأهل الجنة وأهل النار, será dito para os habitantes do paraíso e os habitantes do inferno: هل تعرفون هذا, vocês conhecem esta criatura ou isto? فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه, os habitantes do inferno e do Jannah dirão: nós conhecemos, esta é a morte. Então será deitado esta morte, conforme o hadith mencionamos, na forma de um animal. فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار, será degolado neste muro entre o paraíso e o inferno. ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت فيها لا موت, o habitante do paraíso, agora é eternidade, não haverá mais morte. O habitante do inferno, agora é eternidade, não haverá mais morte. Portanto, existirá este momento em que os habitantes do paraíso e os habitantes do inferno estarão em extrema satisfação, outros em extrema angústia, por causa deste cenário onde a morte será aniquilada, a morte terá o seu fim e será um momento de maior remorso, de grande remorso para os habitantes do inferno, que não seguiram, não obedeceram, não acreditaram na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta lição de hoje era mesmo para fazer ver que no dia do juízo final nós teremos um cenário em que as pessoas terão um remorso, não é, pela morte da morte, e extrema satisfação também pela morte da morte, para as pessoas poderem usufruírem esta grande dádiva por Allah subhanahu wa ta'ala prometido. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos pertencer ao grupo dos habitantes do Jannah e usufruirmos desta promessa de Allah subhanahu wa ta'ala para a eternidade. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.